Meus pais, que por 8 anos deram meus aniversários para minha irmã, sua criança de ouro, terão que enviá-la para um internato após o desastre que ela fez no meu aniversário de 18 anos. Meus pais mimados arruinaram todos os meus aniversários desde que minha irmã nasceu. Eles permitiram que minha irmã apagasse minhas velas, que ficasse com todos os meus presentes e lembrancinhas, e, depois de 8 anos de puro desgosto, eu finalmente explodi com meus pais e deixei escapar esse, entre muitas aspas, segredo. E agora, como resultado, minha família inteira ficou do meu lado e se voltou contra meus pais por seu comportamento nojento e sua negligência absurda em relação a mim, e eu honestamente não consigo acreditar em como as coisas ficaram assim. Então, este ano eu completei 18 anos e fui recentemente emancipado dos meus pais. Tenho uma irmã que é 10 anos mais nova que eu, fruto de uma gravidez não planejada e de risco. Não sei muitos detalhes sobre o quão difícil foi a segunda gravidez da minha mãe, pois nunca me contaram muito. Porém, sei que foi tão difícil para o corpo dela que minha mãe não pôde mais ter filhos depois que minha irmã nasceu. Ela entrou e saiu do hospital repetidamente naquele ano. Minha mãe quase não sobreviveu ao parto, o que fez com que ela e meu pai se apegassem à minha irmã mais nova porque ela poderia potencialmente nunca ter nascido. Desde então eu me senti como se eu fosse apenas a outra criança na casa, exceto quando eles precisavam de uma babá gratuita. O nível de favoritismo que meus pais demonstraram ao longo dos anos me fez acreditar que eles estão realmente doidos da cabeça por não perceberem exatamente o que isso estava fazendo comigo. Então, começando com meu 11º aniversário, meus pais queriam que eu deixasse minha irmã soprar minhas velas porque ela tinha 2 anos e chorou ao ver o bolo de aniversário que não era dela, o que é normal para uma criança, claro, e eu obviamente não queria fazer isso, mas meus pais me forçaram a aceitar e depois eles reacenderam as velas para eu fazer de novo depois dela, mas naquele ponto o momento parecia completamente arruinado. A mesma coisa aconteceu no ano seguinte e assim por diante, eles continuaram forçando até que se tornou uma norma. Minha irmã até ganhou presentes nos meus aniversários também, e, para piorar, eu nunca ganhei nenhum no dela também. Quando perguntei por quê, eles apenas me disseram que eu sou um menino e os meninos não precisam se preocupar tanto com isso. Eu sei que eu era uma criança, mas eles realmente acharam que essa era a melhor coisa a se dizer? Não poderiam ter arrumado uma desculpa mais inteligente? Não, na minha opinião, o cérebro deles derreteram junto com a probabilidade de terem mais filhos. Ao longo dos anos eles agiram como se ela fosse a única filha deles, sempre escolheriam um lugar onde minha irmã gostaria de estar mais do que eu no meu próprio aniversário. E eventualmente, tornou-se mais como se minha irmã estivesse fazendo 2 aniversários por ano e eu não estivesse fazendo nenhum. Além disso, meus pais fizeram suas vidas inteiras girarem em torno da minha irmã. Se havia algo que eu queria fazer, minha irmã tinha que querer fazer também, caso contrário, era negado, a menos que eu pudesse fazer sozinho. Acabei aprendendo a me trancar no meu quarto com meus videogames porque eles não pareciam me incomodar lá, a menos que minha irmã quisesse correr para o meu quarto e me irritar, por isso sempre tive uma fechadura na porta. Uma vez meus pais queriam que eu a removesse, mas eu surtei porque eu era um adolescente raivoso que estava cansado de não ter minha privacidade. Minha irmã frequentemente invadia meu quarto correndo quando eu não estava vestido e meus pais ficavam bravos comigo por estar nu no meu próprio quarto. Quando eu falei o quão ridículo isso era, eles retiraram sua objeção e apenas me deixaram ficar com a fechadura. Durante esse tempo, minha irmã desenvolveu um complexo de princesa por conta de como ela estava sendo mimada diariamente e ela era muito exigente, então eu fiquei longe dela o máximo possível, usando qualquer desculpa para não ter que lidar com ela, mesmo que tivesse que inventar. Nesse meio tempo, meus pais contrataram uma babá para cuidar dela quando eles não podiam, e eventualmente a babá se demitiu porque minha irmã era cria do demônio e não a obedecia. Meus pais, com suas mentes corrompidas, negaram pagar seu salário dizendo que ela fez um trabalho ruim, porém a garota envolveu a justiça e eles finalmente a pagaram. Depois de um tempo eles contrataram outra garota para cuidar da minha irmã regularmente e essa acabou ficando, mas eles deixaram claro para mim que eu deveria ficar cuidando da minha irmã nos dias que eu tivesse livre, o que eu fiz questão de não ter, me ocupando com o meu trabalho de meio período ou qualquer outra coisa que surgisse. Mas tinha dias que eu não conseguia escapar, mesmo com meus esforços para não ficar preso cuidando da pirralha, e esses dias era o puro inferno. Minha irmã tinha a audácia de me tratar como seu escravo pessoal, me dando ordens, apelidos e quando eu a repreendia por me chamar de qualquer nome tosco ela me chutava e beliscava. Até hoje eu sinto meu sangue ferver quando me lembro desses nomes. Se eu não desse a ela tudo o que ela queria, ela chorava e ligava para nossos pais e então eu teria problemas por maltratá-la. Tivemos muitas discussões por conta disso e depois que me recusei a ceder mais, meu relacionamento com meus pais evoluiu para quase nenhuma palavra falada entre nós por um longo tempo e, independentemente disso, durante minha formatura do ensino médio, eles tiveram a coragem de se gabar para outros pais de que eles eram a razão de eu trabalhar tanto. Então, logo depois do evento de formatura, meus pais me levaram para uma pizzaria infantil.
Era para ser uma comemoração mista, celebrando minha formatura e meu aniversário de 18 anos. Uma parte de mim esperava que nós fossemos fazer uma coisa que eu gostaria, ao menos uma vez. Eu disse a eles que era um lugar que minha irmã iria aproveitar muito mais do que eu, e eu estava cercado por crianças com metade da minha idade dando festas. Eu me senti tão extasiado e entediado, sem nada para fazer além de comer pizzas medíocres e jogar máquinas de garra e jogos de fliperama. E quando chegou a hora do bolo, eles apareceram com uma coisa rosa com flores brancas. Tinha meu nome nele, claro, mas era muito óbvio que não era um bolo para mim. Haviam apenas 10 velas, que meus pais acenderam e as colocaram bem na frente da minha irmã para assoprar. Foi quando eu finalmente quebrei e tive esse momento, toda a frustração que reprimida mentalmente piscando diante de mim e então eu comecei a chorar feio. Um cara de 18 anos chorando no meio de uma festa infantil e na frente de todos meus familiares. Naquela hora, eu me levantei e todas as coisas que eu estava segurando pelos últimos 8 anos simplesmente saíram como um vômito ácido de palavras. Depois que eu terminei apenas saí para sentar perto do carro da família, vários parentes vieram atrás de mim para dizer que sentiam muito e que eles não sabiam sobre o bolo rosa porque meus pais o mantiveram coberto até ser servido. Eu disse que não me importava que eles não soubessem, todos eles estavam lá todos esses anos e apenas se sentaram e assistiram enquanto minha vida era tomada pela coisinha pelos últimos 8 anos. Alguns deles começaram a me pedir desculpas, dizendo que achavam que eu estava bem com essa situação, que meus pais disseram a eles que eu estava. Eu senti vontade de rir. Nós estávamos num estacionamento de uma pizzaria infantil, comemorando o meu aniversário de 18 e uma formatura. Nem consegui convidar meus amigos porque meus pais pararam de me deixar convidá-los há muito tempo. Depois que eles tentaram expressar suas opiniões sobre minha irmã poder apagar minhas velas. Há 365 dias no ano e era realmente tão ruim assim querer apenas um? Mas não, em vez disso, sou tratado como um pirralho ganancioso e indisciplinado por querer meu próprio aniversário. Eu estava um pouco desestabilizado naquele momento, então eu simplesmente voltei a chorar feio. Meu pai foi para onde estávamos naquele momento e começou a gritar, falando que eu estava fazendo uma cena e que minha mãe estava chorando também. Minha irmã ficou chateada porque eu estraguei o momento dela. Acabei gritando com ele, dizendo que se fosse para ter pais que nem eles eu preferiria nem existir e que estava reagindo assim por razões que ele deveria saber. Depois que eu disse isso a ele, o resto da família o encurralou na porta de frente do restaurante. Meus avós foram os únicos que não os acompanharam, preferindo ficar comigo até eu me acalmar. Depois que eu disse isso, o resto da família quase voou para cima dele, melhor tarde do que nunca, eu acho, mas eu nunca tinha visto nada parecido antes. Meu pai estava praticamente encurralado na porta da frente do restaurante e então a maioria da multidão voltou para dentro com ele para discutir com minha mãe também. Meus avós ficaram comigo e se desculparam por ficarem com os olhos fechados por tanto tempo. Não sei o que foi dito aos meus pais no restaurante, mas demorou cerca de meia hora para eles voltarem e quando fizeram, pareciam incrivelmente derrotados. Minha mãe ainda estava afungando depois de chorar e nenhum dos meus pais conseguia me olhar nos olhos. Os dois se desculparam sem jeito pelo que fizeram e se ofereceram para refazer a festa em outro lugar, mas isso não seria o suficiente. Meus pais disseram que nunca mais deixariam minha irmãzinha apagar minhas velas ou dariam presentes a ela no meu aniversário ou fazer qualquer parte disso sobre ela. Eles também se desculparam por comprar um bolo que obviamente não era para mim. Eles disseram que simplesmente sentiram que eu não estava mais preocupado com como era um bolo na minha idade. Eu confesso que gritei com eles de novo, minha idade era irrelevante, sinceramente. O que me chateou foi que eles deram meu aniversário para minha irmã e me deixaram de lado por todos esses anos. E seria lucro se fosse apenas a porcaria do aniversário. Naquela altura, já era tarde demais, eles mostraram claramente que eu não significo nada para eles, que fui forçado a ser coadjuvante da minha própria vida por 8 anos até eu me tornar adulto. Não haveriam aniversários futuros com eles. Depois disso meu pai ficou bravo comigo de novo, porém calou a boca quando nossos parentes gritaram com ele. Meu avô disse que eu estava certo e que não havia nenhuma maneira deles desfazerem a merda que fizeram, que não haveria como eles trazerem minha vida de volta. Minha mãe desabou de novo e tentou se aproximar de mim, mas eu me afastei dela. Eu estava cansado, honestamente. E estávamos fazendo cena em público. Minhas tias não deixaram eu me afastar e eu podia ouvir vários membros da família gritando e xingando meus pais. Eu estava tão chateado que não consegui me sentir feliz pela justiça depois de tudo. Minha irmã nem estava lá no meio, porque aparentemente meus pais ainda serviram um pedaço de bolo a ela enquanto eu saía chorando do restaurante. Ela ainda estava lá rasgando meus presentes. E eu só descobri isso depois porque ela teve um ataque de raiva e jogou um celular que era para mim na parede porque ela não podia ficar com ele. Acabei ficando tão chateado que senti que nunca mais queria comemorar meu aniversário. Eu não queria nem estar mais naquele lugar, e, reparando no meu estado, meus avós me deixaram passar a noite na casa deles, o que foi um alívio porque não queria falar com meus pais tão cedo.
Minha mãe continuou chorando porque eu me recusei a falar com ela. Quando chegou a manhã do dia seguinte, eu pedi para poder ficar mais um tempo porque não queria voltar para minha casa. Eu sabia que eles tentariam se vitimizar para mim de algum jeito. Fiquei hospedado na casa deles até o fim de semana seguinte, porque meus avós me convenceram a ir com eles para jantar em um restaurante e quando chegamos lá fui pego de surpresa ao encontrar uma festa totalmente nova. Meus pais estavam lá e eles tinham um sorriso de não nos odeie estampado em seus rostos o tempo todo. Tinha até um bolo de chocolate com 18 velas e uma faixa com meu nome. Eu meio que tive que fingir estar feliz, porque me sentia entorpecido. Era estranho ver minha irmã sentada à mesa com os braços cruzados com um bico porque não era uma situação para ela, como era comum. Então não foi uma surpresa ela ter surtado depois que eu apaguei minhas velas, gritando e esperneando contra minha mãe que tentava acalmá-la. Não funcionou, porque logo tiveram que colocá-la para fora e trazê-la depois. Meu humor melhorou quando chegou a hora de abrir os presentes, e eu confesso que fui um pouco canalha, porque fiz questão de abrir os presentes na frente do cão. Mas foi por um momento, porque fiquei entretido com a quantidade de coisa que era para mim. E foi chocante achar uma chave de um carro no meio daquelas coisas todas. Minha família tinha contribuído para consertar um antigo carro do meu avô, um velho Volvo branco que eu adorei no momento em que coloquei os olhos nele. Foi gratificante poder tê-lo, não sei se foi porque era um carro ou se foi porque as pessoas tiraram um pouco de seu tempo para poderem dar ele para mim. Provavelmente foram os dois. O restante da festa foi regado por pequenos surtos da minha irmã, que exigia um carro para ela também. Cada vez que ela erguia a voz para ralhar com eles, meus familiares davam esporros nela e, principalmente, nos meus pais. Afinal, era culpa deles ela estar agindo daquele jeito. Depois daquele dia eu não me desgrudei do carro, dando qualquer desculpa para poder usar ele, mas apenas alguns dias depois minha irmã vandalizou o carro pegando um martelo e quebrando duas das janelas laterais e rachando o para-brisa a ponto de o carro estar indirigível. Meus pais conseguiram pará-la antes que ela causasse mais danos, e ela gritou como uma maníaca quando a agarraram e tiraram o martelo, tentando mordê-los. Como resultado disso todos ficaram furiosos com minha irmã e meus pais. Especialmente meus avós, porque era do meu avô e ele tinha consertado algumas coisas do carro e minha irmã o estragou enquanto tinha um chilique. Meus pais estragaram tanto minha irmã que ela não conseguia mais compreender que eu poderia ter algo que ela não podia. Meus avós criticaram meus pais, falando sobre como eles estavam preparando minha irmã para o fracasso, tornando-a uma pirralha arrogante que espera que o mundo seja dado a ela e que terá uma vida adulta terrível se eles não a corrigirem. Bem, por conta de suas ações e provavelmente pela reação do resto da família, minha irmã foi castigada pelo resto do verão e, a partir do novo ano letivo, será enviada para um internato. Minha mãe chorou como um bebê sobre isso também, mas meu pai teve que ser inflexível de que era a única maneira de começar a desfazer o dano que eles tinham feito. Sim, eles reconheceram totalmente que são os culpados, quero dizer, foi meio difícil para eles não fazerem isso, já que ninguém ficou do lado deles. Minha irmã está absolutamente infeliz naquela escola, ela odeia as roupas, odeia as regras e tem mentido quase constantemente, mas com as câmeras em quase todos os lugares, agora ela não está escapando de nada disso. Nossos pais tentaram visitá-la algumas vezes, mas ela apenas gritou com eles por colocá-la naquele lugar, pelo que eu vi, essa pode ser apenas sua vida escolar até os 18 anos. Meus pais felizmente pagaram para consertar meu carro. Eles mandaram uma empresa de vidros automotivos substituir as janelas e o para-brisa. Um tempo depois, meu pai veio até mim e disse que se eu estivesse interessado, ele me arranjou um emprego trabalhando para um amigo. Porém, o serviço era cerca de 60 quilômetros de distância, então eu teria que sair da casa dos meus pais. E como eu já pensava em me mudar antes, essa decisão não foi difícil para mim. Encontrar um apartamento não foi tão fácil, no entanto, eu tive que ser aprovado no crédito apenas para ser aceito para um apartamento estúdio, mas eu consegui e tenho vivido nele agora. Meus pais continuam tentando entrar em contato comigo, mas raramente falo com eles. Sempre que falamos, me sinto estranho e desconfortável. Meu avô sugeriu que eles não querem reconhecer que falharam como pais e estão tentando me fazer perdoá-los para poderem se sentir melhor consigo mesmo ou algo assim, mas não vou perdoá-los. Não tão cedo, pelo menos. Eu finalmente estou feliz e longe deles.